Quais são as características que fazem uma empresa de sucesso? Que você poderia listar aqui para nós? Olha, Mari, as empresas de sucesso têm isso, tem alguma... Eu posso compartilhar contigo do que eu tenho visto, não é científico, não é fruto de pesquisa, né? Mas o que eu tenho observado ao longo desses 30 anos, especialmente na experiência Lead nos últimos 4, dá para ter umas 3 ou 4 características que são bem comuns, né? Em comum. Uma primeira é humildade. Normalmente, os empresários que têm sido mais bem-sucedidos nesses 5 anos para cá, especialmente nesse pós-pandemia, na nova economia, são empresários que, mesmo que tenham recebido negócios de alto sucesso, que sejam líderes no seu segmento, eles não se conformam com isso e compreendem que o sucesso que me trouxe até aqui não é garantia do futuro. Então eles têm uma humildade para aprender, para ouvir, para se reinventarem, para experimentarem, e outros nem tanto. Outros são mais resistentes a novidades, a inovação, querem que volte a ser as coisas como eram antes. E isso não vai acontecer, né? Então eu tenho percebido que esse traço de saber ouvir, de ser humilde, tem sido importante. Eu citaria uma segunda característica que eu tenho observado nessas empresas de maior sucesso, que é uma verdadeira ambição pelo crescimento. Se você perguntar para 100 líderes empresariais se eles querem crescer, todos vão responder a mesma coisa, sim. Se eu perguntar para 100 pessoas, vocês querem ganhar na loteria? As 100 vão responder sim. A segunda pergunta que vem é, você está jogando na loteria? Não. Bom, então é menos provável que você ganhe se não está jogando. E no líder empresarial é semelhante. Você quer crescer, mas a segunda pergunta é, o que você está fazendo para crescer? E a imensa maioria não tem realmente um plano de crescimento, não tem um projeto, não tem um mapeamento dos próximos 3, 5, 10 anos de expansão. Não está estruturado. Quando a gente faz essa segunda pergunta, a maioria diz, não, eu quero crescer, mas agora não é bem o momento, o mercado não é propício, o cenário não está legal, o Brasil está no momento de reflexão, vou esperar um pouquinho mais. Então, eu vejo que a segunda característica que eu tenho observado das empresas de sucesso são aquelas que querem crescer independente do ambiente. Eu quero e vou. Tenho um plano e vou executar esse plano, né? Então, essa determinação por crescer se torna algo importante. Eu diria uma terceira característica que tem sido o que eu falei no início, que é esse foco em vendas. Empresas que trabalham para as suas áreas de vendas, que não criam problemas, que não dificultam, que ouvem. A área que mais inova ou pode inovar ou contribuir para a inovação de uma empresa é a área comercial. Eu vejo muitas empresas contratarem assessorias, consultorias de inovação, mas não ouvem o que a área comercial... Não ouve o vendedor ali dentro, aí vem com toda aquela inovação e o vendedor que está lá no dia a dia fala, cara, isso não vai dar certo. Isso. E inovação até no sentido de ver o que o concorrente está fazendo, o que outras empresas estão fazendo, que não são concorrentes, mas o vendedor está em campo. Ele ouve o que dá certo, as objeções do cliente, ele tem uma sensibilidade e pode propor inovações extraordinárias, simples, de baixíssimo custo, que é inclusive a ideia da inovação frugal. Eu publiquei um livro há 5 anos atrás, chamado Valor na Gestão de Negócios, que trata esse conceito da inovação frugal na área comercial. Inovação frugal é fazer mais e melhor com menos. É a simplicidade, é como fazer com que você inove sem gastar. Ao contrário, se você tem muito orçamento para inovar, aí que você não vai inovar mesmo. Com muito orçamento, você vai fazer melhor o que você já faz. Você só inova quando você não tem recursos. Aí você tem que pensar criativamente o que fazer para superar aquela falta de recursos, né? E eu diria, só para finalizar aqui, uma quarta característica que eu tenho observado é o que você mencionou de pessoas. As empresas que estão sendo bem-sucedidas nesse novo momento são aquelas que estão melhor sintonizadas de atender com atenção, ser atenciosos com suas pessoas, ter cuidado. A gente passou agora por uma pandemia. Muitas empresas que se diziam parceiras, quando veio a pandemia, imediatamente demitiram pessoas, imediatamente suspenderam o pagamento de fornecedores, imediatamente cancelaram contratos. Algumas mandavam boleto para o seu cliente, mesmo sabendo que ele estava com as portas fechadas, mas mandava boleto, se não pagar, vou para cartório, vou protestar. Ou seja, foram insensíveis. E outras empresas, ao contrário, abraçaram o seu colaborador, o seu parceiro, o seu fornecedor. Passada a pandemia, tenho certeza que essas pessoas nunca vão esquecer, no momento mais frágil dele e das suas famílias,
quem foram as empresas que realmente eram parceiras e quem foram as empresas que, de maneira imediatista, se livravam daquele problema no curto prazo. Então, eu diria que esse conjunto, né, esse olhar de humildade, de realmente querer crescer, de priorizar a área comercial e de ter atenção às pessoas, acho que são 4 características que a gente tem observado em empresas que hoje estão liderando os seus mercados, né?